Então, galera, estamos aqui hoje, né, para a gravação de mais um vídeo encontro ou vídeo aula, né, de acordo com o ajuste metodológico, uma nova metodologia que a CAL, o Projeto Bahia Produtiva e as entidades de ATEC que prestam serviço de assistência técnica para os empreendimentos apoiados pelo Projeto Bahia Produtiva, né, observaram que seria fundamental essa nova metodologia, esses videoencontros, né, de forma virtual, através dessas videoaulas, para a gente evitar um pouco as aglomerações nas comunidades, né? As nossas visitas nas comunidades para realizar os encontros comunitários, que seria durante o dia todo, durante 8 horas, com todos os beneficiários. Então, diante da pandemia, da situação que nós estamos vivendo, né, essa foi a melhor metodologia que observamos para continuarmos levando as informações, as orientações técnicas para vocês, né, do projeto Bahia Produtiva, tanto os agentes comunitários rurais de apicultura, quanto os dirigentes, os beneficiários dos empreendimentos. Então, como todos, quem já assistiu alguns vídeos, quem já participou de atividades com a gente, as atividades até da Arcas, né, todos já me conhecem, meu nome é Hércules, eu sou engenheiro agrônomo e atualmente faço parte da equipe técnica de até do projeto Bahia Produtiva, da Arcas, né, no qual levamos as informações, orientações para os beneficiários dos empreendimentos que estão sendo apoiados pelo projeto Bahia Produtiva, né, que é um projeto que atende, que financia, apoia projetos de diversas cadeias produtivas, no caso da mandiocultura, apicultura, avicultura caipira, quintais agroflorestais, dentre outros temas. E aqui no nosso território, a Arcas, né, é a entidade que faz esse serviço aí de orientação, de acompanhamento dos ACRs, dos empreendimentos, né, de levar as informações, as orientações para esses empreendimentos, esse público. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, né, que é sobre a cadeia produtiva da mandiocultura. Nós sabemos que aqui no nosso território semiárido Nordeste 2, a maioria das comunidades, eu diria que mais de 80, 90% das comunidades do nosso território que a Arcas trabalha, que a Arcas atende, trabalham sim com a mandiocultura, seja independente da quantidade de área cultivada, né, se é meia tarefa, uma tarefa, não importa, mas a maioria produz. Temos também as áreas indígenas, né, o território indígena, que também trabalha bastante com a questão da mandiocultura. Então nós observamos que seria necessário fazer uma videoaula, né, falando um pouco sobre o cultivo da mandioca, né, o sistema de produção, a questão das pragas, das doenças, né, dimensionamento de espaçamento, né, quantidade de manivas a ser utilizadas. Então hoje nós vamos bater um papo sobre a mandiocultura. Graças a Deus o nosso território está chovendo bastante, então tá meio complicado a gente estar fazendo a gravação dessas videoaulas no campo, né, por conta das chuvas, mas espero que vocês compreendam, né, mesmo a gente não estando no campo, mas espero que vocês compreendam um pouco sobre o que a gente quer passar, né, as informações, as orientações que a gente quer passar para vocês. Então a gente sabe que a mandiocultura ela é uma das principais cadeias produtivas da agricultura familiar, né, principalmente, e aqui no nosso país, né, o Brasil, ele é considerado um dos maiores produtores mundiais. Então, a mandioca, por nos proporcionar, né, uma grande fonte de carboidratos, né, um alimento muito rico, então a maioria da população da agricultura familiar produz, né, a mandioca, especificamente aqui na região Nordeste, né, que caracteriza mais um pouco o cultivo, né, o sistema de cultivo da mandioca. E aqui na nossa região, eu acho que não diferente das regiões do Nordeste, acontece muito a questão do policultivo com a mandioca, né? Então os agricultores familiares, eles aproveitam o espaço, né, como a mandioca ela é anual, né, a colheita, elas aproveitam esse espaço de tempo até a colheita da mandioca para estar colocando nessa mesma área, outras culturas como feijão, como o milho, né, uma melancia, uma abóbora, alguma outra cultura que tem ciclo de produção mais curto, né, aí 3, 4 meses, então aproveita mais esse tempo, esse espaço e consegue produzir outras coisas. Atualmente, né, a
a demanda da mandioca, da produção da mandioca para a questão da fécula, né, a tapioca, tem crescido muito, né, de forma substancial em todas as regiões. Então a gente já vê muito em restaurantes chiques, em espaços, em orlas, né, em vários locais, a tapioca, né, comercializando a tapioca com diferentes sabores, recheios, né, num preço até elevado, eu diria. Então há um grande crescimento, né, na questão do comércio da fécula, e aí a gente não pode jamais deixar de estar produzindo a mandioca, né, principalmente os agricultores familiares. Então, a mandioca ela é considerada sim uma cultura importante. Eu digo nos empreendimentos que a mandioca ela acho que é uma das culturas mais completas, né, que o agricultor familiar pode ter na sua propriedade. Porque tanto na questão de aproveitamento, porque a gente consegue aproveitar a mandioca 100%, né, de forma integral, toda a parte da planta, tanto a parte aérea quanto a parte das raízes do sistema radicular, né? E também na questão da proteína e do carboidrato, porque são poucos os alimentos que nos proporcionam grandes quantidades de carboidrato e proteína ao mesmo tempo. E a mandioca, né, as raízes, os tubérculos da mandioca, ela consegue nos proporcionar o carboidrato, né? E também na parte aérea consegue proporcionar uma boa quantidade de proteína. Então, para alimentação, então ela serve não só para a alimentação humana, né? Através do sistema radicular, mas também para alimentação animal, né? Porque a gente sabe que os zootecnistas, né, aí que formulam as rações, as dietas balanceadas para os animais, independente de qualquer animal, seja ruminante ou não, né? Eles colocam na dieta, né? A principal é carboidrato e proteína, né? Geralmente o carboidrato é o milho, né? Alguns farelos, e a proteína é a soja. Mas nós sabemos que hoje o milho está caro, a soja está cara, então a gente pode sim estar utilizando também a mandioca, né? A parte do sistema radicular na alimentação dos animais para substituir aí parcialmente o milho, né? Na questão do carboidrato, e a parte aérea também na questão da proteína, né, para estar substituindo aí a soja, o caroço de algodão, esses outros alimentos ricos em proteínas também, mas que está um preço meio elevado, né? Então eu considero que a mandioca é um alimento completíssimo, porque nos possibilita tanto aproveitar toda a parte da planta, né, desde as raízes até a parte aérea, quanto também nos proporciona dois elementos, né, que é a proteína e o carboidrato fundamentais para o desenvolvimento, aí, a produção dos animais e também para a gente, né? Então, a mandioca, ela pode ser, em relação aos solos, né? A gente já entrando aí na parte técnica de cultivo, da plantação, da cultura, a gente observa que a mandioca ela pode ser produzida assim, em vários tipos de solo. Mas claro que tem alguns solos que ela se dá melhor, né? Ela se desenvolve melhor, o sistema radicular cresce mais, né? A mandioca, os tubérculos aumenta o tamanho, aumenta a parte aérea. Então, qual é esse solo mais específico, né, para a mandioca? Geralmente são solos mais arenosos, porque são solos leves, são solos bem drenados, né, que não junta água para apodrecer o sistema radicular da mandioca, as raízes, né? São solos profundos, então descompactados. Então tudo isso, né, algumas dessas características evitam o apodrecimento e a má formação das raízes. No entanto, esses solos são solos que, como são muito bem drenados, né, quando bate uma chuva ou irrigação, lava mesmo o solo, então lixivia os nutrientes, leva os nutrientes, a água. Então são solos que às vezes são pobres, né, em teores de alguns nutrientes, como por exemplo o fósforo, o cálcio, o magnésio, né, o potássio, o zinco, né, alguns macros e micronutrientes. Então, são mais, consequentemente, né, esses solos se tornam um pouco mais propensos a problemas, né, por uma estiagem, por exemplo, também por ser tão drenados, né. Mas aí o produtor, né, o agricultor, ele tem que entrar com um planejamento de adubação, principalmente adubação orgânica, cobertura vegetal, né, cobertura morta, né, para estar driblando aí esses problemas do solo arenoso, que é o melhor solo para o plantio da mandioca. E aí, para a gente poder fazer esse planejamento, né,
de adubação, a gente tem que fazer, eu não posso aqui estar passando uma quantidade de potássio, uma quantidade de nitrogênio, uma quantidade de fósforo, de zinco, de boro, para a gente estar aplicando no solo, né? Por quê? Porque cada solo de cada agricultor de vocês, de cada entidade que estão trabalhando com mandioca, né? De cada empreendimento que está trabalhando com mandioca, é diferente, né? As condições físicas, químicas e biológicas. Então a gente tem que fazer uma análise de solo, né? Para a gente ver qual é realmente a necessidade dessa adubação do seu solo. Então, geralmente o pH do solo para o plantio, né? O cultivo da mandioca está em torno de 5,5, né? Então é um pH ótimo para a cultura da mandioca, essa média de 5,5, e geralmente quando a gente faz análise de solo e descobre que tem que fazer a calagem, né, com a aplicação do calcário, né, e o que é essa calagem, Hércules? A calagem nada é mais, a calagem ela está associada à correção do pH do solo, né, a neutralização do manganês e do alumínio, que são tóxicos. Então tem muitos solos que têm uma quantidade enorme de manganês, de alumínio, né? Então aumenta, com a calagem a gente consegue neutralizar esses elementos químicos e a gente consegue aumentar a disponibilidade e o aproveitamento de nutrientes como, por exemplo, do fósforo, do potássio, né? do molibdênio. E aí aumenta também a atividade dos micro-organismos no solo, né? Além do fornecimento do cálcio e magnésio. Então o calcário ele tem o cálcio na sua composição e alguns calcários também tem o magnésio, e a gente consegue aumentar essa disponibilidade também no solo. E aí com o aumento também dos micro-organismos a gente consegue aumentar a decomposição da matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica vai estar disponível de forma de mineral também para as plantas absorverem. E aí a aplicação desse calcário, né, de acordo com a análise de solo, deve anteceder aí 30 a 60 dias do plantio, certo? Então antes, se vocês estão planejando fazer o cultivo da mandioca, né, plantar a mandioca e fazer a calagem antes, de acordo com a análise de solo, então você já tem que pensar 30 a 60 dias antes para estar fazendo essa correção do solo, aplicando o calcário no solo, né? Por que isso? Para possibilitar a reação do calcário, né, com o solo. Então, que ocorrerá que ocorrerá se o mesmo estiver úmido. Então, se a gente fazer a 30 a 60 dias, fazer essa aplicação do calcário, mas se também não tiver umidade, não adianta. Então, tem que ser no período que já tem umidade, né, e 30 a 60 dias mais ou menos aí antes do plantio da mandioca. Outra coisa importante que o agricultor, né, que quem planta mandioca deve se atentar é a questão das variedades, a escolha das variedades. Então, se eu penso em fazer um plantio na minha roça de mandioca, eu tenho que pensar para que é que eu quero. É para alimentação humana? É para alimentação animal? Né? Então, eu tenho que é para fécula? É para farinha? Então, para que é que eu quero a mandioca? Então, eu tenho que pensar, né, vai ser a minha necessidade, o meu comércio, né, para mim pensar em uma variedade que atenda essas minhas necessidades, né? Então, a escolha das cultivares da mandioca, ela dependerá muito da finalidade da exploração que o agricultor quer. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que plantam mandioca para produção de raízes para alimentação humana, no caso a mandioca de mansa, como alguns falam, a mandioca de mesa, ou a aipim, ou a macaxeira, né? Depende aí da região. Então a gente tem que escolher se a gente quer para a mandioca de mesa, a macaxeira ou a aipim, a gente tem que escolher uma variedade que tenha rápido cozimento, porque quem vai comprar não quer gastar gás, inclusive o gás está muito caro, então quer uma mandioca que cozinhe o mais rápido possível, né, para gastar menos gás. Né? E também que tenha a ausência de fibras. Então é muito ruim quando a gente compra uma mandioca que cozinha, que vai comer e que está cheio de talo, né, de fibras. Então tem que ver, tem variedades no mercado que nos proporciona isso. Então o agricultor tem que escolher esse tipo de variedades para facilitar o seu comércio, né, e consequentemente sua renda da propriedade. Outra coisa também, né, se o agricultor quer para fins industriais, no caso para a produção de farinha ou a de fécula, né? Então as variedades elas devem apresentar um rendimento alto de raiz, porque a gente quer produzir farinha, então quanto maior o rendimento de raiz, né, diâmetro, tamanho, então maior a quantidade de farinha, de fécula, a porcentagem alta de amido na raiz, porque o amido é o que vai proporcionar quantidades de farinha, de fécula,
né? E a facilidade também de descascamento, né? E de descascamento, porque quando a gente leva para a unidade de beneficiamento de mandioca, o pessoal, a máquina que vai estar raspando ali, se for uma mandioca de difícil raspa, então vai dificultar o trabalho, aumentar a mão de obra, aumentar tempo e tudo isso é gastos. E também a entrecasca meia clara, porque se for muito escura, às vezes a farinha também fica escura. Então, muitas pessoas aí que compram a farinha já pedem, né, que já exigem um pouco dessa farinha mais clara, mais alva, né, e aí as cascas, a cor da casca às vezes interfere. Outra coisa, se a gente vai plantar para alimentação animal, né, porque a gente sabe que a mandioca, como eu falei no, no início, a utilização da planta da mandioca para alimentação animal é excelente. Então, tanto a parte das raízes quanto a parte da aérea. Então, para alimentação dos animais. Então, se a gente vai plantar para os animais, a gente tem que ver também algumas variedades que ramifiquem mais, né, que cresçam mais para a questão da, se for fazer silagem, feno, então precisa de mais massa vegetal. Se eu for querer utilizar as raízes, ver também um sistema, uma mandioca que me dê um sistema radicular o máximo de produção, né, então porque para alimentação de animais a gente vai precisar em maior quantidade. Então, são alguns desses fatores, algumas dessas características, né, que a gente deve observar na hora da escolha das cultivares, das variedades para a implantação, né, da nossa área aí de mandioca. Em questão da época de plantio, é interessante esse tema, porque muitos dos agricultores que a gente atende, que a gente observa aí nas comunidades, o pessoal faz o plantio nos períodos críticos do ano, né? Quando já está finalizando aí o período de chuva, que é no máximo aí, que é mais ou menos aí agosto, setembro, muitos até chegam a plantar em outubro, esperando aí as trovoadas. Mas é igual a palma, né? Muitos dos agricultores também plantam a palma após os períodos chuvosos, né? Com medo da palma apodrecer e tal. Mas quando a gente faz o processo de cicatrização certinho, nós não temos esse problema, né, se a gente plantar antes das chuvas. Por quê? Porque quando a gente planta após a chuva, pessoal, a gente vai ter aí 6, 7, 8 meses de verão, né? Às vezes tem trovoada, às vezes não tem, mas aumenta calor, temperatura, luminosidade, né, do solo, de todo o ambiente, e aí a gente pode afetar o desenvolvimento da nossa área de mandioca, né, ou de palma também, que é o mesmo caso, né. E aí é interessante que a gente plante, né, que esse plantio ocorra no início da estação chuvosa, né. Então antes do inverno, aí maio, abril, maio, né. Então por que isso? Porque o mandiocal ele vai se desenvolver mais, vai se desenvolver melhor, porque ele vai receber todo o período de chuva aí, né, durante esse inverno. Então quando chegar o verão, que a gente não tem tanta precipitação, tanta chuva, né, então ele já vai estar forte, você já vai estar com o seu mandiocal aí estabelecido e vai reduzir muito a possibilidade de perdas de plantas, né, de e vai reduzir muito também a questão de problemas de perdas da questão do déficit hídrico, né, por conta do déficit hídrico. Então é interessante que a gente plante antes das chuvas. Dependendo aí da região, que chove bem ainda julho, agosto, né, então pode ser até esse período aí, né, até o mês de julho. E aí, aliado a isso, a gente também tem que ver o tempo, né, o período que a gente tem disponibilidades, né, de ramas, né, de manivas, como vocês falam, maduras, né, manivas, mas que sejam maduras, propícias para o plantio, né, e aliado às condições climáticas. Então não esqueçam, né, dessas características aí na hora da questão do plantio. Então qual é a época de coleta das ramas, né? Geralmente as ramas elas são indicadas para o plantio aquelas colhidas com a planta na idade de 10 a 12 meses. Então onde é que eu vou pegar, né, essas manivas, essas ramas para fazer o meu plantio? Naqueles mandiocais que já tem mais ou menos aí de um período de 10 a 12 meses. Por quê? Porque este período é o período que as ramas, as manivas estão maduras, né, que estão propícios para o plantio. Então, e também de locais, não adianta ter 10 a 12 meses essa mandioca, mas também tem que estar livre de doenças, de pragas, né? E por quê?
para a gente não levar esses problemas para a nossa propriedade, as pragas, as doenças para a nossa mandioca. Já pensou você plantar ali 2, 3, 4 tarefas de mandioca e você já começar com pragas, com doenças na sua propriedade? Então não é interessante. E aí o melhor material a ser retirado, né, das mandiocas velhas, dessa mandioca que está nessa área de 10 a 12 meses, é geralmente retirado do terço médio da planta. Né? Então a gente vai eliminar aí as partes mais verdes, que é no caso a parte de cima da planta, que está mais próximo às folhas, e eliminar também aquelas partes mais lignificadas, mais tenras, mais duras, que é a parte que está próxima ao sistema radicular, que está próxima às raízes. Então a gente vai pegar aí do meio da planta, né, as manivas. E geralmente essas manivas as manivas sementes, como a gente fala, devem ser sadias, como também já falei, e fortes, né, para elas terem uma boa germinação, a porcentagem de germinação, e um diâmetro aí mais ou menos de 2 a 3 centímetros, né? Então a espessura da maniva. E geralmente possuírem de 5 a 7 gemas por manivas, né? Ou seja, mais ou menos aí de 15 a 20 centímetros. Eu sei que muitos vão me criticar, porque a gente já recebe muitas críticas dos agricultores, não, que de 15 a 20 centímetros é muito grande, haja maniva para a gente plantar uma área, mas é o aconselhável. Vários estudos identificou que esse tamanho, essa quantidade de gemas por manivas é o suficiente, é a forma mais eficiente para a gente ter uma maior produção de raízes, né, para a gente não ter perdas, apodrecimento, né, porque aumenta a superfície de contato com o solo, dessa maniva com o solo, então aumenta a quantidade de raízes, e aí a gente vai ter um mandiocal bem desenvolvido, certo? Então façam testes com essa, eu sei que vocês colocam pedaços bem menores, acho que menos da metade do que isso, eu sei que vocês plantam manivas aí entre 5, 6, 10 centímetros no máximo. Então faça um teste quando for plantar, planta 1 a 2 carreiras aí nesse dimensionamento que a gente está falando, né, de 2 a 3 centímetros a espessura, de 5 a 7 gemas, que é mais ou menos de 15 a 20 centímetros, e aí identifica se realmente dá certo ou não. Né? Vocês também têm que ser cientistas. Eu digo os agricultores, os nossos produtores, que vocês têm que ser cientistas, têm que pesquisar, têm que testar, né? Até porque cada sistema, cada unidade produtiva é diferente, certo? Então, e qual é a quantidade? A gente tem que dimensionar, né, espaçamento, quantidade de ramas que a gente vai precisar, de manivas. Então, qual é a quantidade de manivas, né, para o plantio? Então, geralmente, para a gente plantar mais ou menos de 4 a 5 hectares, a gente vai precisar aí de 1 hectare de manivas que estejam nesse ciclo aí de 10 a 12 meses. Né, para fornecer essas manivas para o plantio de 4 a 5 hectares. Ah, mas eu não vou plantar de 4 a 5 hectares, eu só vou plantar 1 hectare. Então é só fazer aí o cálculo e reduzir, né, de acordo com a necessidade da área que vocês vão estarem plantando, certo? Mas geralmente é essa quantidade. Essa quantidade já está dimensionada para essa quantidade de 5, de 7 gemas, que é no caso de 15 a 20 centímetros cada maniva, tá? E aí qual é o espaçamento, né, e o número de plantas? A gente sabe que o espaçamento, o dimensionamento afeta, né, é um fator que interfere muito na produtividade das raízes. Então, para aquelas variedades de parte aérea ereta, que ela cresce muito para cima, ela não cresce muito para os lados, a gente pode ser plantadas em menos espaçamento, a gente pode adensar um pouco mais. Mas aquelas variedades que ramificam mais, que crescem mais, né, para os lados, né, que faz aquelas coponas grandes, parecendo árvores, então a gente precisa de espaçamentos mais largos porque ela ocupa mais espaço, né? Então, aí a gente tem dois tipos de plantio, né? A maioria das pessoas plantam fileiras simples e algumas pessoas plantam fileiras duplas, até quando vão consorciar com outras culturas. Então, os espaçamentos recomendados geralmente são fileiras simples. Para fileira simples é 1 vezes 60 centímetros, então 1 metro entre fileira, né, e 60 entre plantas, 60 centímetros entre plantas, certo? E na questão das fileiras duplas, que a gente utiliza 2 fileiras uma próxima da outra, depois de dar um espaçamento para plantar mais 2 fileiras, a gente vai dar um espaçamento entre fileiras de 2 metros
e entre plantas de 60 centímetros e entre fileiras dupla de 80 centímetros. Então, se não entender essa questão do espaçamento, a gente tem um ACR e nossa equipe também está disponível para a gente estar fazendo o cálculo, estar fazendo o dimensionamento da sua área, de acordo com o tamanho da sua área, para vocês fazerem um planejamento de quanto de manivas que vai precisar, até mesmo para produzir ou saber onde é que vai estar pegando essa quantidade para estar produzindo, certo? Estamos disponíveis, a gente pode estar ajudando, e também tem aí os ACRs, muitos dos ACRs são técnicos, já são agrônomos, e que podem estar facilitando aí também nesse dimensionamento, tá? Então, a questão do plantio, né? A gente sabe que pode ser de forma manual, de forma mecanizada também. Aqui no nosso território ainda não é comum, pelo menos eu nunca vi maquinários para fazer esse plantio, e até porque nossas áreas são pequenas, os agricultores plantam áreas menores, 1, 2, 3 tarefas, até 5 no máximo de mandioca. Então a gente pode estar utilizando aí a mão de obra familiar, né? Porque a maioria são agricultores familiares, que pode estar utilizando a mão de obra familiar e está fazendo sim o plantio aí das manivas, né? De forma manual. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.